Olá, gente. Na aula de hoje, teremos uma maneira diferente da nossa videoaula, porque devido a algumas figuras que serão necessárias para a explicação, ficaria meio complicado estar desenhando no papel figura por figura para explicar para vocês. Então, hoje vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá. Antes de começar com o nosso conteúdo, temos algumas coisas que vale a pena relembrar, uma pequena revisão. Primeiro, retas paralelas. As retas paralelas são linhas que seguem no mesmo sentido, mas nunca se encontram. Retas transversais. Uma reta é chamada de transversal quando ela se cruza com outras duas retas em pontos diferentes, ou com apenas uma reta. Eu vou explicar mais na frente quando aparecer a figura. Ângulos suplementares. Ângulos que, quando somados, têm como resultado 180 graus. Ângulos complementares. São ângulos que, quando somados, têm como resultado 90 graus. Lembrem dessas definições, porque elas vão aparecer em alguns momentos. Vamos lá, iniciando nosso assunto. Primeiramente, temos ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Vamos lá, gente. Opostos pelo vértice, se vocês repararem bem, tem um pontinho preto. Esse pontinho preto aí chamamos de vértice. Então, quando eu digo que eles são opostos pelo vértice, eles têm um lado contrário ao vértice. Por exemplo, como eu marquei aí, esses dois ângulos aí em verde, eles são opostos pelo vértice. E os ângulos vermelhos também são opostos pelo vértice. Quando os ângulos são opostos pelo vértice, podemos dizer que eles têm a mesma medida. Ou seja, supondo que esse ângulo A tem aí 120 graus. Só uma suposição aí. Logo, esse ângulo C também terá obrigatoriamente 120 graus. Ou seja, com a medida de um, eu também irei saber a medida do outro. Ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são dois ângulos consecutivos, ou seja, estão lado a lado e que não possuem pontos em comum. Ângulos adjacentes são suplementares. Olha, gente, como a gente já viu no passado, ângulos suplementares que, quando somados, têm como resultado 180 graus. O que quer dizer que ele não tem ponto em comum. Isso é só para garantir que não fique um ângulo em cima do outro. Só isso. Mas lembre que eles estão sempre lado a lado. Como exemplo aí na figura, o ângulo A e o ângulo B. Eles são adjacentes. O ângulo C e o ângulo D. Eles também são adjacentes. Agora, para um exemplo mais prático. Supondo que esse ângulo A tenha 100 graus. Se o ângulo A mais o ângulo B são suplementares, quer dizer que A mais B é 180. Se o A já mede 100 graus, logo o B vai ser o que falta. O que de 100 para 180, o B teria 80 graus. Na próxima aula iremos fazer alguns exercícios, vocês irão conseguir fixar mais essa definição. Mas por enquanto, foquem só no que é cada definição. O que são ângulos adjacentes, como eu estou mostrando a vocês, o que é ângulos opostos pelo vértice, e por aí vai. Mais na frente iremos começar com atividades um pouco mais complicadas envolvendo os números. Ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos são aqueles que estão na região interna de dentro, ou seja, de dentro das retas paralelas e em lados alternados da reta transversal. Todos os ângulos alternos internos são iguais. Lembre, as retas paralelas, essas retas que estão aí na nossa horizontal, que são duas retas, elas são paralelas porque elas nunca se cruzam. Por mais que eu estique essas retas, elas não irão se cruzar. E a transversal é essa reta que está meio torta, que está cortando elas duas.
Como tinha dito, reta transversal, elas cruzam outras retas. Mas vamos lá. Os ângulos alternos internos, como já está dizendo o nome, é porque elas estão na parte interna das retas paralelas, ou seja, estão entre as retas paralelas, estão na parte de dentro e em lados opostos da transversal. Exemplo aí, esses dois ângulos vermelhos, eles estão dentro das retas paralelas, mas em lados opostos dessa transversal. Esta transversal divide as duas paralelas em dois lados. Então, o nosso ângulo vermelho, os nossos ângulos em vermelho aí, eles estão dentro das retas paralelas e em lados opostos das transversais. O mesmo pode-se dizer dos ângulos verdes, que também são alternos internos. Estão dentro das retas paralelas e lados opostos na reta transversal. Ângulos alternos externos. O que muda? O que vai mudar é que eles estão do lado de fora das paralelas. Coloquei aí, eu esqueci de mudar aqui. Quando vocês fizerem o exercício, são aqueles que estão na região externa de fora das retas paralelas. E em lados alternados, reta transversal, todos os ângulos alternos externos são iguais. Outra coisa, os alternos internos também são iguais, só para lembrar, voltando aqui. Esses ângulos vermelhos são iguais e os verdes também são iguais. Voltando aqui para os externos, quando forem fazer o exercício, lembrem de mudar. Isso, de certa forma, vai mostrar que vocês assistiram a videoaula e não apenas copiaram o que estava escrito. Então, lembre, os alternos externos, vocês têm que trocar aí, que eu coloquei a definição invertida. Então, vai pelo que eu digo. Alternos externos, eles estão do lado de fora das retas paralelas e continuam em lados opostos da transversal, como esses verdes aí. Eles estão do lado de fora da paralela e lados opostos da transversal. Ou seja, um está no lado e o outro está no outro. Gente, foi só uma primeira aula para a gente fixar mais essas definições. Então, resolvam o questionário que eu vou passar para vocês, para que fixe um pouquinho a ideia dessas definições na cabeça de vocês. E na próxima aula iremos fazer alguns exercícios envolvendo números, ou seja, ângulos. E aí vocês vão usar todas essas definições para facilitar a vida de vocês. Então fiquem com Deus, até a próxima aula.